O Senhor quer fazer você grande nessa terra. Eu ministrei na sexta-feira dizendo que, na sexta ou no domingo, que todo altar, também falei isso, por dos fortes, igreja, por dos fracos, igreja, agora a gente vai soltar. Todo altar exterior é sustentado pelo altar interior. Homens que têm altares exteriores, homens que têm altares do exterior grandíssimo, mas não têm altar espirituais. A qualquer momento o altar, mas o sustenta o altar exterior é o altar interior, irmão. Estão aqui? É a tua busca que está com Deus no seu quartinho do lado. É você não negligenciar a vocação que Deus confiou à sua vida. É você saber as responsabilidades que Deus colocou para você seguir o caminho da verdade. Quando nós obedecemos a palavra e exercemos, formado dentro de nós um altar espiritual. E esse altar mantém o altar exterior do nosso ministério, que não é nosso, mas que é dele. O cedro lindo só começa a dar fruto quando ele chega no 40 anos. Só dá fruto quando ele chega 40 anos. Estão aqui ainda? Quando ele chega 40 anos, ele produz semente. Porque ele passou por todas as etapas. Todas as etapas. Uma vez, nós aprendemos, e eu ensinei muitas vezes na igreja assim, que eu aprendi assim, que frutos, ou fruto, gerar frutos, não quem tem a ver, tá? Por favor. Era vidas. E saímos que nem louco para ganhar vidas. E até ganhamos vidas. Mas durava pouco tempo na igreja. Mas por que, pastor? E quando você ganha vidas, não é para você ganhar. Tem que consolidar e cuidar. E alguns que ganharam era pior do que estava lá fora. E não aguentava ficar dentro. Porque esse que ganhou não tinha fruto do Espírito Santo. Não era paciente. Não era longano. Não tinha domínio próprio. Estão ouvindo? Ganhava, perdia. Ganhava, perdia. Aí aprendemos o fruto que Deus quer. É João capítulo 15. Quando Deus vem na videira e começa a observar a videira e perceber a videira, e quando a gente, eu já pensei sobre isso, quando você vai na videira e quer comer uva, amém? Ele vai esse ramo aqui, esse ramo só a minha casa, e quando ele vai pegar a uva e vai provar a uva, experimenta a uva da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Quem vai provar a uva é a pá doce, porque eu não neguei a seiva da videira. Quem aceita? Jesus, o Espírito Santo, amém? Amém? Mas o ramo que não produzir, ele corta. Vocês estão aqui? Sabe por que, querido? Porque não tem como você produzir. Quando a pessoa não produz é porque ela não aceita a ceia que vem do tronco. Estão aqui? Estão aqui? Não tem como negligenciar a ceia. Se você negou a Jesus, negou a ceia, você não faz parte do reino de Deus.
levei um susto, irmãos. Quando eu chamei as crianças aqui na frente, e eu mandei as crianças orar. Levei um susto porque eles não queriam orar. Primeiro insisti. Eu fiz uma oração e eles repetiram. E aquele dia eu procurei a gente, ele não estava. Porque você não sai de casa a viajar. Quem olha de casa primeiro é a Jamile. Ela olha e repete. Quando ele volta, ela chora. Porque o ensinamento de meu filho de orar, sou eu que dou, irmãos, não é escolinha. Me assustei porque eu vi que os pais não oram em casa. E se os filhos não oram, os pais não oram, meu irmão. Olha, me assustei de ver nenhuma criança querer orar, porque não tem essa prática na sua casa. Mas você é responsável pelo seu filho, não sou eu. E você não, irmão. Eu amo vocês. É que nós temos certo, irmãos. A minha casa tem que estar arraigada em Cristo Jesus, amém? Estão aqui, irmãos? Estão aqui, irmãos? Às vezes é muito fácil cobrar os nossos filhos porque somos sacerdotes. É muito fácil, você é o filho do pastor, você é fácil, irmãos. Mas quando a pessoa está falando do seu filho, e aí você tem que começar a corrigir, os outros vão se deixar. Porque é fácil falar do filho dos outros, né? Mas a nossa preocupação, sabe o que é? É que tudo a sua casa vai mandar no céu, Cristo Jesus. Nós já estamos livres, amém, irmãos? Amém? Nós saímos a hora de brincar, amém? Somos livres mesmo, somos livres, irmãos. Não se escandalizem se decidiram você vir aqui na ajuda do dominó. Porque eu estou no carro do dominó, no boteco, tomando cachaça, numa alegria. Hoje nós estamos livres e não dependemos disso, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Não podemos brincar, pular, exaltar o Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, amém? Quer com mais, quer de mais, faça para a glória de Deus. Meu grau de santidade, irmãos, meu grau de totalidade está na minha intimidade para com Deus. Não está no meu vício. Está aqui no meu particular para com o Senhor Jesus. Vocês estão aqui entendendo, irmãos? Estou acabando já. Você que nesse tempo, 2013, se manteve forte. Você que resistiu às dificuldades e não negou a fé. Te digo, tu és o bem-aventurado. E o Senhor tem você nesse tempo como cedro dele no deserto. E onde você chega, as pessoas falam que isso é diferente. Você se mostra seguro no tempo de adversidade. Você não se esconde. Você é o que você é aqui, você na sua casa, você no trabalho, você na escola. Se eu fiz esses dias um gesto que me chamou muita atenção. Você não duvida, eu esqueci de algo do filho. Corajosas. E você mexicano, boliviano, um homem que evangélico, Deus, não arrumar uma porta de emprego, tem uma dificuldade, e até que ele arrumou um emprego, trabalhando tudo arrumadinho. O chefe chamou ele, o dono chamou ele, o gerente chamou ele, o diretor chamou ele. Pessoal, nós estamos precisando de um gerente
começou uma função excelente, você superou os demais funcionários, e eu quero te confiar a gerência, a estoque, a empresa. Só tem uma coisa: você precisa de 14 caixas, não me recordo aqui agora, você tem que desviar uma. Então, se você vai marcar 14, vai desviar uma. Assim foi. Você vai ganhar um dobro, você ganha. E aquele homem ficou meio oprimido, que tinha que roubar, mentir, para ocupar aquela posição. Vai embora para sua casa e pensa uma semana e você procura. Porque ele saiu, foi para casa e começou a compartilhar com a mulher, com a sua esposa, as dificuldades. E ela assim: amor, eu não quero voltar a comer, eu não comia, eu não quero passar por necessidade. Quando a mulher, eu louvo a Deus porque Deus ele nos dá, ele se coloca como pessoa certa para dar certo. A mulher sempre vai ser um pouquinho mais razão para as coisas. E tem que ter alguém também que tem que ter esse equilíbrio, bem nós. Às vezes elas passam um pouquinho à frente, eles têm que ter segurança que você vai fazer. E eu disse: meu amor, eu não quero passar, olha para sua filha, a sua filha não tinha que comer, ela vai comer, eu não quero passar por também que eu passei antes. Amor, você tem que negar, e você tem que dar esse serviço. E aquele homem saiu dividido no seu coração, porque a esposa não queria passar por aquele sofrimento de novamente. E quando ele chegou na empresa, ele sentou, e aí ele decidiu. E foi decidido: eu não quero. Você pode mandar embora, eu não quero esse serviço. E quando ele ia se retirar, o Deus estendeu a sua mão e falou assim: é de hoje assim que nós precisamos para confiar a gerência da empresa. Homens íntegros, homens que não negam aquilo que é. Eu creio, irmãos, que Deus está tentando uma igreja íntegra. A igreja que não negocia, bem, irmãos. A minha oração, Senhor, concede agora no meu coração. Para quando nós chegarmos, onde quero só venha chegar, a gente não venha esquecer das pequenas coisas, não negociar a nossa fé. Vocês estão aqui, irmãos? Eu quero liderar a nossa semente. Eu vou distribuir sementes. Sementes que vão circular e ficar um novo tempo na sua vida. Você vai alcançar esse ano que você não alcançou em 2012. Essas sementes estão ligadas a coisas materiais. Elas estão ligadas a coisas espirituais que sustentam as coisas dessa terra. Obrigado. Mas antes de liberar a semente, eu também tenho que falar de semente, né? A galinha está grávida, né, irmão?
mas não desistiram e não deixaram que as suas raízes se aprofundassem. Confiando no que o Senhor falou. A minha alegria nessa noite, eu falei isso para algumas pessoas esses dias. Faz 15 anos que eu estou, 10, 13 anos que eu estou pastoreando, e minha esposa. Eu louvo a Deus, 15 anos, nossa geração, foi uma das melhores passagens que eu já vivi nesse lugar. Porque o Senhor não fez, pastor Paulo, a igreja em anos. O Senhor fez em 2 meses. E quando eu fiquei sabendo que eu vou em casa trabalhar. De novo nesse lugar, eu confio. Todo ano tem gente grávida, marcando o tempo e uma estação. E esse ano vai ser diferente. Eu fiquei já perguntando quem vai estar grávida esse ano, Jesus. É assim? E Deus firmou essas 2 figuras, esse casal, para marcar essa nova estação. Eu digo, vocês 2 são o cérebro do Senhor. Eu digo, vocês vão crescer muito. Como eu falei naquela dia no amigo profético, antes de criar os filhos, Deus se gerou mais. Porque aí nós aprendemos sobre ser pais, né? Assim, eu quero chamar o Pedro Sandro, o pastor Eduardo, os pastores, os profetas, o Davi, a pastora Cleide, por favor. E são figuras que tiveram participação. Deus usou muito a vida desse homem, sabe? Ele falou palavras específicas. E eu louvo a Deus por também estar aqui nessa noite, podendo fazer parte desse momento tão precioso. E antes de eu entregar a semente para vocês, eu quero entregar para vocês. Vou dar uma para cada um. Semente de mostarda. Semente de fé. Sementes que esse ano você vai alcançar, a sua fé vai ser graduada esse ano. De ter a fé para mudar, você não conseguiu mudar em 2012. De ter a fé de alcançar o que você não alcançou em 2013. Está aqui. Eu quero aproveitar esse momento agora, todos se colocam de pé. Esteja a sua mão. Eu quero pedir para a pastora Helena aqui já. Eu vou pedir para o pastor Samuel. Presta oração. Irmãos, você. Eu acompanho, irmãos, diretamente, pastor Paulo, Evangelho. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é a veracidade e a clareza do som. Louva a Deus, irmãos. Porque são coisas que acontecem quando nós não descobrimos. Mas tem pessoas que quiseram esse lugar, cura esse lugar. Tem a fé na pessoa e esse homem tem sido, irmãos, passando por dificuldade, tem filho. Não é diferente também com essa mulher. Eles estão muito felizes. Também não é diferente do Davi, né? Diga que nós temos São José na igreja.
Você vê a profundidade da oração? Você vê, irmãos? Então tudo está caminhando no tempo certo. Por favor, eu quero aproveitar a coisa que eu digo para o Senhor Santo. Tira uma foto de mim, por favor. Tira o cara, ele faz. Juninho, o Jesus está aqui, né? Juninho, tira uma foto aqui para mim. Fica aí, vai. Tira. Mostra lá para ele, tira. Vem cá. Tira daí dentro da capinha, porque senão sai lá. Pelo histórico das duas, somente na minha gente, eu compartilhei um pouco mais a história do Paulo. Eu senti assim que, ao mesmo tempo, uma notícia tão boa, tão salutar como essa, eu senti assim o peso de uma estrutura espiritual, claro que é, humanamente falando, é fruto de um casal ancião, mas pelo histórico da situação das pessoas que aqui estão, eu senti uma forma também. Por quê? Porque pelo que elas passaram, pelo que a Jéssica passou, pela pela oportunidade que Deus está entregando para vocês hoje aqui, Paulo, né, Jéssica? Cláudio e Mimi, que para nós é o Murilo Rosa Frente. Eu fiquei assim, perplexo, porque a gente já esperava isso, mas foi uma surpresa tão grande, porque acredite, Paulo, acredite, eu achava que a Angélica não iria mais, digamos, Paulo, digamos assim, tipo, pela frustração que ela passou, foi tentar. Sabe o que eu quero dizer para você, moça? Essa ousadia e essa certeza de você não se frustrar e de você tentar, Paulo, mais uma vez,